Olá, está começando mais um Tarobá Rural e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o incrível cavalo campeiro. Vamos te mostrar que o Show Rural de 2025 já está sendo todo preparado. A colheita do trigo aqui no Paraná vai ficar abaixo do esperado. A razão é estiagem e a Polícia Federal descobriu um esquema de entrada ilegal de soja e milho no Brasil. Mais um domingo fazendo companhia para você. Então, fique por aqui, porque o Tarobá Rural está no ar. Os cavalos são a paixão de muita gente, inclusive a minha. São animais inteligentes, fortes e muito bonitos. E entre as raças, o campeiro tem habilidades especiais. O Tarobá Rural foi conferir na sede da Sociedade Rural do Paraná. Olha só! Você conhece a história do cavalo campeiro? Hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais detalhes dessa bela história. Lisandro, conta pra nós como começou essa raça. Luli, vamos apresentar aos nossos assistentes o Gervalito rumo à bodega. Um cavalo campeiro, sangue exclusivamente do Paraná. Orgulhosamente eu falo que é a única raça equina nativa também do estado do Paraná, da região das Araucárias do Paraná, sudoeste, sul, onde nós temos pinheiros. E esse cavalo, a história conta que em 1541, a expedição de Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que dirigia-se da Ilha do Desterro, Florianópolis, né? Ele veio da Espanha até Florianópolis, e dali, a Ilha do Desterro, que era o nome então, dirigiu-se com essa extensa comitiva, expedição, até Assunção, no Paraguai. Inclusive foi a primeira vez que se noticiou a existência das Cataratas do Iguaçu. E reza a lenda que alguns animais ibéricos, obviamente, né, que vieram da Península Ibérica com os conquistadores, extraviaram-se no Planalto Catarinense, na região das Araucárias. E formou-se manadas de cavalos selvagens. 200 anos depois, quando começou a efetiva povoação do local, os primeiros povoadores começaram a dominar, amansar, domesticar esses cavalos, e dentre eles haviam uns de andamento marchado. Ou seja, pelo menos uma pata tem contato com o solo. Sim, essa é a diferença. A marcha é uma espécie de um passo acelerado. Ele não perde o contato, não tem elevação, como no trote e no galope, que há momentos de suspensão. A marcha, ele sempre está com 3, 2, 1. Ele faz um intercalado de movimentos, tríplice apoio, diagonais, laterais, e isso que ocasiona. Se você verificar nas imagens, o chapéu do cavaleiro anda assim em movimento retilíneo uniforme, né? Não há uma oscilação, e isso traz um conforto muito grande. Outra característica que tem o cavalo campeiro é a docilidade, né, Elisandro? Ele tende a ser o nosso parceiro, principalmente nós urbanos, que temos vidas atribuladas, muito estresse. Veja essa situação da docilidade, né? Eu sou advogado e às vezes eu venho montar a cavalo, trocar energias com esse animal, e a busca pelo cavalo campeiro tem sido por profissionais liberais, pessoas urbanas que querem ter uma união familiar, que querem ter um momento de descontração, que vão economizar com psiquiatra e psicólogo. E o Ricardo descobriu essa raça recentemente, né, Ricardo? Conta pra nós como foi essa descoberta. Foi relativamente recente, né? Foi através de um programa, eu comentei com você, foi um programa teu. E eu vendo o programa, a chamada para expor e tal, o Lisandro falava o tempo todo no teu programa, entra em contato comigo, estou à disposição, eu falava, vou ligar para esse cara e ver, né? Mandei mensagem, ele falou, não, pois esteja lá a tal hora, não sei o quê. Falei, tá bom, era a exposição 2023. E aí eu cheguei aqui, bem aqui onde a gente está agora, perguntei para um outro criador como é que eu conhecia a raça, como é que eu podia fazer para ter acesso. Ele falou, não, vamos montar, né? Foi muito natural, assim. E aí você subiu e já logo se apaixonou. E ela tinha ganho como morfologia, se eu não me engano, foi morfologia. E eu montei, a hora que eu montei, assim, deu tipo um silêncio. Eu falei, ué, mas isso é o que eu achava que um cavalo devia sempre ser.
e ainda não tinha experimentado, né? Então é uma marcha totalmente calma, é algo extremamente confortável, você se sentia em sintonia com o animal, sem ter que competir com ele no movimento. Então é só soltar e ele ia andando naquela marcha compassada, leve, de fato bem macia. Então você recomenda essa raça para quem ainda não experimentou o campeiro? Recomendo muito a raça. É claro que eu sugiro que a pessoa venha fazer aula aqui, é um lugar excelente para você aprender como manejar um cavalo, virar para a esquerda, virar à direita, coisas que são básicas para os professores, para todo mundo, né? Mas para a gente que não é do cavalo, tem que aprender, realmente tem que aprender. Então faça as aulas, matricule-se, vai nos cavalos da escolinha, de boa, aprenda o trote, aprenda todos os andares, né? Todos os tipos de andar do cavalo. A hora que você pegar o campeiro, você vai ver que, principalmente se você quer para lazer, que é o meu caso, não é para esporte. Aí realmente é diferenciado, você vai saber a diferença dessa raça que é realmente mais macia, é dócil e tudo mais. Chegou a minha vez de experimentar essa marcha. Vamos lá? O campeiro é mesmo apaixonante, gente. Procure conhecer um pouquinho mais dessa raça. Você também vai se encantar à primeira vista. Agora, a gente acompanha a movimentação do mercado pecuário na semana. Ainda em semana de elevação de preços, a arroba do boi se movimentou entre R$ 220, R$ 238 e R$ 255 reais em Cascavel. Em Londrina, Maringá e Umuarama, oscilou entre R$ 220 reais o preço mínimo e R$ 270 reais o valor máximo. E a arroba bovina fechou em quase R$ 256 reais nas 4 praças que o Tarobá Rural monitora, uma alta de R$ 10 reais em relação à média da semana anterior. A arroba da vaca em pé, em Cascavel, também passou por variação razoável de preços, com o mínimo em R$ 205 e R$ 213 reais e máximo de R$ 220 reais. Em Londrina, o preço máximo atingiu R$ 240 reais a arroba. Maringá e Umuarama ficaram entre R$ 220 e R$ 235 reais. Por fim, a cotação da vaca em pé fechou a semana em R$ 223,51 a arroba. Por fim, a cotação da vaca em pé fechou a semana em R$ 223,51 a arroba. Esse preço bate a média da semana passada em R$ 7,00 para cima. O quilo do suíno vivo foi cotado a R$ 8,50 em Umuarama durante a semana. Nas demais praças, se manteve fixado em R$ 8,71 e fechou a média nesse valor, o mesmo inclusive da semana que passou. Quem acompanha a cotação de perto tem percebido a oscilação dos preços da pecuária bovina em nível nacional. É que as escalas de abate estão apertadas, o que ajuda a elevar os preços no setor. Vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje no programa você confere. O Paraná vai sediar a primeira central de saneamento rural do Brasil. A União Europeia aprovou uma lei antidesmatamento que pode fazer o Brasil perder até 30% das exportações para o bloco. E o trigo do Paraná foi muito castigado pela estiagem. A colheita vai ser menor do que o esperado. Não saia daí que na volta tem mais informações do campo para você. O Tarobá Rural está de volta. Informação do agro com confiança e responsabilidade, você sabe, você encontra aqui. E a geração de energia limpa está cada vez mais associada ao campo. A primeira central de saneamento rural do Brasil vai ser construída no oeste do Paraná. Vamos acompanhar. A cidade de Toledo, aqui no Paraná, vai receber a primeira usina de biogás do Brasil. A fábrica vai transformar dejetos de suínos em energia limpa, fertilizantes e biocombustível, reduzindo a emissão de 52 mil toneladas de CO2 por ano. Esse volume equivale a quase 3% das emissões de gás carbônico do Paraná. Uma parceria do governo do estado com uma empresa alemã prevê, no caso da planta de Toledo, que a parte líquida dos dejetos seja transportada por redes de gasodutos até a Central Única de Saneamento. A parte sólida será coletada por caminhões e terá o mesmo destino, envolvendo 52 propriedades rurais.
Com investimento de 77 milhões e meio de reais e apoio internacional, além de resolver um problema ambiental, vai gerar empregos e atrair investimentos para a região. A companhia alemã planeja construir 45 usinas na região oeste até 2031. Esse pool deverá produzir o equivalente a 6 mil barris de petróleo por dia na forma de biocombustível aqui no Paraná. Vários segmentos do agronegócio brasileiro manifestaram preocupação com a nova lei ambiental da União Europeia. A legislação prevê a suspensão da importação de produtos agrícolas provenientes de áreas desmatadas. A nova lei antidesmatamento pode afetar mais de 30% das exportações do Brasil para a Europa, uma perda estimada em 14 bilhões e 700 milhões de dólares por ano. Preocupado com o impacto em mercados como a carne, o café, o cacau e a soja, o governo brasileiro pediu o adiamento, alegando que a norma europeia desconsidera os esforços já feitos para reduzir o desmatamento e implementar práticas sustentáveis no agronegócio. A jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos destaca que o Brasil já possui uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo e que as particularidades do país deveriam ser respeitadas. No Brasil continental como você tem áreas que são feitas a trabalho de terra dentro da legalidade, respeitando o Código Florestal, onde você tem as diferenças regionais para reservar 20%, 50% e 80% como reserva permanente do ponto de vista ambiental. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau também revela preocupação. A presidente da instituição, Ana Paula Lozzi, afirma que o setor já tem programas de certificação robustos o suficiente para evitar o desmatamento. Ela teme que a medida prejudique o comércio de cacau brasileiro na Europa. Olhar para o Brasil e entender que a gente tem leis brasileiras que precisam ser cumpridas, mas que a Europa está ignorando. Então, ela precisa entender, não só em relação ao Brasil, como em outros países. Hoje, 70% da produção mundial de cacau está concentrada na África. O setor cafeeiro, um dos mais atingidos, também está em alerta. O diretor-geral do Secafé, Marcos Matos, reforça que o Brasil tem condições de atender aos requisitos de sustentabilidade, mas que é preciso mais tempo para preparar a cadeia produtiva. Agora é justamente o momento para fazermos as pressões políticas que devem ser feitas. Nós viemos de vários debates sobre a lei de desmatamento, que foram feitos agora a semana toda em Londres, no âmbito da Organização Internacional do Café. O que me chamou a atenção é o privado europeu sendo mais duro nas discussões, dizendo que a Comissão Europeia está parada, não publicaram as informações que deveriam ter sido publicadas para esclarecer o que vem a ser o DIAR, os guias de implementação, perguntas e respostas. Os recursos de cooperação acabaram, e eles assumiram que acabaram, não há como ajudar os países. Então, uma série de coisas. Agora, não cabe à Comissão Europeia. Em 2023, o Brasil exportou mais de 77 mil toneladas de carne para a Europa, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, somente 10% de toda a carne que o Brasil envia para o mercado europeu está de acordo com as novas regras. Para o nosso setor, para a pecuária, as nossas indústrias já fazem um monitoramento do desmatamento na Amazônia desde 2009, mas a gente tem uma dificuldade de ter a rastreabilidade, a origem dos animais. Eu falei, ainda tem uma série de dúvidas sobre o tipo de documentação que será exigido pelos importadores europeus, pelas autoridades que vão fiscalizar a aplicação da lei. O secretário executivo do Consórcio dos Estados da Amazônia Legal, Marcelo Brito, alerta para o impacto nas regiões mais vulneráveis. Segundo ele, a legislação europeia pode criar um vácuo econômico, sem oferecer incentivos para o desenvolvimento sustentável. Não tem nenhum país preparado. Você vê que os Estados Unidos pediu adiamento, a Alemanha pediu adiamento, mais de uma dezena de países africanos, asiáticos e aqui na América do Sul, Brasil e a Colômbia entre eles, tá? Não se trata de ser contra ou a favor do desmatamento, não é essa a questão. O adiamento é por parte dos exportadores
nós não sabemos ainda como cumprir as regras que foram criadas. Apesar das críticas, a União Europeia argumenta que medidas como essa são essenciais para combater as mudanças climáticas. No entanto, especialistas do setor acreditam que um período de transição é essencial para que o Brasil se adapte às novas exigências. Este especialista ressalta que a falta de clareza nas regras pode gerar insegurança jurídica. Não é só a lei anti-desmatamento que está em jogo, mas também um dos principais acordos já assinados e que demora para entrar em vigor, a gente sabe disso, né, mas que quando entrar e se entrar em vigor, a gente sabe que tende a provocar aí uma alteração substancial nas relações comerciais de ambos os blocos. A legislação europeia está prevista para entrar em vigor em janeiro de 2025. Mas é importante a gente falar que o nosso país é o país que mais preserva no mundo e que tem a lei ambiental mais rigorosa do mundo. Eu espero que o governo consiga reverter a situação muito em breve. E a colheita do trigo aqui no Paraná ficou longe do que o agricultor esperava. A estiagem e a falta de frio comprometeram a produção e a renda do agricultor. A colheitadeira passa sobre o que se transformou em frustração. Os 100 hectares com trigo do agricultor Adão de Pauli, no norte do Paraná, tiveram um custo maior do que ele espera como retorno. Eu queria colher em torno de 55, 60 sacos por hectare, mas vai chegar em torno aí de 40, 43 sacos por hectare. Se consequentemente ainda tem para colher, né? Não sabendo o que vai acontecer daqui para frente ainda. Vai sobrar alguma coisa? Então, é muito pouca coisa, você entendeu? Para gente que mexe com agricultura, sobrar 20, 30 sacos aí, para nós não se fica nada. Você entendeu? As coisas hoje estão um absurdo, está tudo caro. Nós estamos lutando contra tudo, contra seguro, contra governo, contra qualidade, contra moinho. Nós lutamos com tudo, com o tempo, né? O trigo já foi majestade entre as culturas de inverno no Paraná. Agora perde espaço para o milho de segunda safra. A rentabilidade é o principal motivo, o que não significa que o preço de venda do milho seja melhor. É que o trigo é um cereal com mais exigências de cultivo por conta do mercado que atende. O Paraná tem o maior parque moageiro de trigo do Brasil. E justamente a qualidade do cereal que sai aqui do campo é que faz a diferença na indústria. O trigo pode até parecer bom, mas ele tem que ter atributos que atendam os diferentes segmentos de pães, bolachas e outros alimentos. E excesso de chuva ou a falta dela comprometem esse padrão. E, por consequência, a renda do agricultor. Outro problema é que a maioria do trigo não perfilhou, ou seja, a planta-mãe ficou com um só cacho. Faltou o frio, que estimula essa produção. É que o Paraná teve um dos 3 invernos mais quentes de sua história, segundo o Instituto de Meteorologia do Estado. A estiagem compromete o pH de várias formas, você entendeu? Porque o que acontece? O grão não formou direito, você entendeu? Nós tivemos chuvas aí de 30 em 30 dias. Não fez frio, não perfilhou, tudo consequentemente afetou a produtividade e a qualidade do trigo. A última previsão de safra do Departamento de Economia Rural, DERAL, estima a colheita do trigo em 2.600.000 toneladas no Paraná, 29% menor do que em 2023, como consequência da estiagem. O rendimento previsto baixou dos 2.700 quilos por hectare iniciais para menos de 2.300 quilos por hectare. Essa quebra vai mexer também com os preços ao produtor. Então, para o produtor, claro, se ele produzir um produto que não atenda o que o mercado espera, ele vai ter um desconto nisso. Mas o problema é que ele está produzindo pouco, e com esse pouco ele não consegue sequer pagar as contas em muitos casos, visto que a cultura do trigo ela tem um custo razoavelmente alto, apesar de ter sido diminuído justamente porque muitos produtores pararam de investir na cultura no momento que viram que ela não ia ser mais rentável, mas ainda assim deve gerar algum prejuízo. E com isso, o Paraná importa cada vez mais trigo da Argentina e do Paraguai. Até o Rio Grande do Sul deve vender trigo para nós esse ano. E essa dependência vai encarecer ainda mais a farinha e os derivados por aqui.
E o próximo Show Rural acontece em fevereiro, mas o evento já está em fase de execução. As vitrines com soja e milho foram semeadas. Inclusive, há uma avaliação de produtividade das variedades que serão expostas na feira. São 37 cultivares, algumas lançamentos que as empresas guardam especialmente para revelar no evento. E todas são semeadas em parcelas com o mesmo tratamento e rigor, segundo a Copavel, que organiza a feira. A colheita e o teste de produtividade acontecem depois do Show Rural. Os volumes chegam a ser 2 e até 3 vezes maiores em comparação com as médias do Brasil, afirma a cooperativa. Os agricultores e as empresas esperam a divulgação dos resultados com bastante expectativa. É que os dados funcionam como referência para a safra seguinte, no caso, verão 2025-2026. A edição de número 37 do Show Rural acontece do dia 10 a 14 de fevereiro de 2025 em Cascavel, no oeste do Paraná. Esse é um dos maiores eventos de difusão de tecnologia para o agro do país e não dá para perder. Eu com certeza estarei lá. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, deixa eu te contar o que tem no próximo bloco. A Polícia Federal desarticulou um esquema que trazia para o Brasil soja e milho de forma ilegal da Argentina. E você, sabia que há 4 passos para colocar as finanças da propriedade rural em dia? E ainda, vamos conferir o fechamento das cotações para as commodities agrícolas. A gente já volta em instantes. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. Você que gosta do mundo agro, você sabe, tem que ficar aqui com a gente, hein? E a sua empresa rural está preparada para enfrentar momentos de crise? Você vai ver agora os conselhos da advogada Esther Vitória. É o nosso quadro Direito no Agro. Em tempos de crise, é fundamental efetuar um diagnóstico empresarial minucioso. Hoje eu vou compartilhar com vocês um método de 4 etapas para superar essas adversidades. Primeiramente, é essencial compreender completamente a natureza do problema. E isso envolve compreender as suas causas e como ela afeta toda a sua operação agrícola. Até porque, sem uma compreensão clara do problema, fica difícil encontrar uma solução. A segunda etapa é mapear a dívida, listando todas as suas obrigações financeiras. Ter uma visão abrangente da situação financeira é crucial para desenvolver um plano de ação eficaz. Após mapear suas dívidas, é hora de analisar a sua capacidade de fluxo de caixa, avaliando o quanto de dinheiro sai e o quanto de dinheiro fica na sua atividade empresarial. Essa avaliação é fundamental para tomar decisões sobre o futuro da sua operação. E com essas informações, você estará pronto para tomar decisões sobre a modalidade de reestruturação. E isso pode envolver a renegociação de dívidas, a prorrogação do crédito rural ou ainda o requerimento da recuperação judicial. Em resumo, enfrentar uma crise empresarial requer um plano de ação bem elaborado. Assim, ao seguir essas 4 etapas, você estará preparado para enfrentar esses desafios e assim garantir o sucesso da sua operação agrícola. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Então, procure profissionais qualificados para orientá-lo ao longo do caminho. É isso, gente. O segredo é manter a contabilidade da propriedade sempre organizada e não demorar muito para buscar uma solução quando o problema aparecer, não é mesmo? Agora, vamos acompanhar a cotação das commodities agrícolas nas principais praças do Paraná. O preço da soja passou a semana na casa dos R$ 127,00 a saca de 60 quilos em todas as praças que o Tarobá Rural acompanha. Fechou a cotação com 73 centavos a mais. Ainda assim, o valor é quase R$ 4,00 acima da média da semana passada, o que não deixa de ser positivo para o agricultor. A saca de 60 quilos do milho também permaneceu com um só valor em Cascavel, Londrina, Maringá e Umuarama, R$ 53,00. A média da semana parou com 53 centavos acrescidos a esse valor. Mas o cereal ficou melhor cotado também na comparação com a semana anterior, quando fechou com R$ 1,00 a menos. Já o trigo teve uma movimentação maior em Cascavel, onde a cotação variou entre R$ 79 e R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Inclusive esse foi o preço máximo da semana no estado. Em Londrina, Maringá e Umuarama permaneceu em R$ 77,00 a saca. Ao final, o preço médio ficou em R$ 77,93.
também R$1 a menos na comparação com a semana passada. É isso, pessoal. Mesmo as pequenas alterações podem fazer toda a diferença no bolso do agricultor. Olho nas cotações sempre é muito importante. E a Polícia Federal descobriu um esquema de contrabando de soja e milho da Argentina para o Brasil. A carga ilegal entrava no país pelo Rio Grande do Sul e o esquema tinha também ramificação no Paraná. É pelo Rio Uruguai que os criminosos trazem os grãos ilegalmente da Argentina para o Brasil. A investigação da Polícia Federal e da Receita Estadual do Rio Grande do Sul identificou um grupo que contrabandeou cerca de 100 mil toneladas de soja e milho desde 2021. A carga era levada de barco até portos clandestinos em cidades na fronteira entre os dois países, no estado gaúcho. E depois a soja e o milho eram transportados para algumas empresas que faziam a distribuição no estado. Os grãos eram misturados à produção nacional. O esquema movimentou mais de R$200 milhões com a emissão de notas falsas por empresas de fachada. Abriu empresas em nome dessas pessoas com baixa poder de aquisição e aí, vamos dizer, na segunda fase dessa fraude, utilizavam essas dezenas de empresas de fachadas para fazer a operação. Na operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e no Paraná. Também houve o bloqueio de R$80 milhões em contas bancárias. Além de combater o contrabando, a ação é importante para proteger as lavouras brasileiras e a saúde do consumidor. O grande risco ao consumidor do produto que teve origem nesses grãos é justamente não se saber o que tem nesses grãos em matéria de tratamento fitossanitário. E, além disso, entra também a questão do ingresso de pragas, né? Existem pragas que ocorrem na Argentina e que não estão aqui. Além de contaminar os armazéns, esse tipo de contrabando também rouba a renda e a imagem do agricultor brasileiro, que investe alto e segue padrões rigorosos de produção. Esse foi o nosso Tarobá Rural de hoje. Para você que gosta de notícias do agro, lembre-se sempre, seu lugar é aqui. E se perdeu alguma matéria ou quer rever algum programa, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na sua telinha. Localize o Tarobá Rural na página. Daqui a pouquinho, esse programa está por lá, inteirinho para você. O Tarobá Rural volta no próximo domingo, comigo, Luli Barbeiro, e é claro, eu te espero. Uma ótima semana a todos. Tchau!